Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Onda Latina, o espaço da latinidade. Eu sou Franklin Valverde e nesse vídeo nós vamos falar sobre a rainha da salsa, Célia Cruz, que abria os seus shows ou durante o espetáculo gritava açúcar! O que vem a ser o açúcar? É o grito de guerra de alegria, né? Um grito de guerra de alegria, um grito que procurava animar as pessoas para participarem dos seus shows, né? Por que açúcar? Açúcar era era e é, né, um dos principais produtos de Cuba, a terra da Célia Cruz. Célia Cruz que nasceu em 25, ela já morreu em 2003, né? Em 25, ela nasceu no dia 21 de outubro, em Havana, capital de Cuba, e açúcar era um dos principais, e é um dos principais produtos cubanos, né? E, claro, o açúcar, né, porque é um alimento que dá energia, né, então ela achava que isso dava energia para as pessoas que assistiam os seus espetáculos, né? Então ela gritava o açúcar. Além dessa questão, dessa ligação do açúcar com a ilha de Cuba, também servia para combustível das festas, né? Quando ela participava das festas com o seu som. E mais que isso também, é uma forma de celebrar a vida, né? Celebrar a vida com doçura, a doçura do açúcar. E isso acabou se tornando uma marca inconfundível da Célia Cruz, né? Célia Cruz, que, como eu disse, é considerada a rainha da salsa. A Célia Cruz, ela visitou o Brasil, né, em 99. Em 99 ela esteve aqui para alguns shows e eu queria entrevistar a Célia Cruz. Na época eu tinha um programa que era o Rádio Hispanidad, aliás, já tinha acabado o Rádio Hispanidad, mas eu escrevia sobre música latina e entre as vários artistas que eu queria entrevistar era a Célia Cruz. E eu fiquei sabendo que ela ia se apresentar aqui em São Paulo, liguei para uma assessora de imprensa, uma amiga minha, e falei, olha, eu queria entrevistar a Célia Cruz. Ela falou assim, a agenda dela está muito apertada, ela não está dando entrevista, ela vai dar uma entrevista para a MTV. Pô, para a MTV? Caramba. Aí ela, acho que meio condoída, falou assim, olha, você quer entrevistar ela mesmo? Eu falei, pô, claro que eu quero. Há muito tempo que eu quero conversar com a Célia Cruz, né? Ela me disse, olha, ela vai dar essa entrevista, ela vai estar lá na piscina do Hotel X, tá? Aparece por lá. Aí fica por tua conta. Se você conseguir convencer ela, ela te dá a entrevista. Mas não diz nada que fui eu que te falei. Nem vou revelar o nome dela, tá? Dessa assessora de imprensa. E foi o que eu fiz. No horário marcado, despenquei para lá, apareci no hotel, falei, não, eu sou jornalista, tal, sei que a Célia Cruz, vou entrevistá-la, tal. Ah, tudo bem, o senhor sobe aqui e tal, fui lá. Chego, ela estava na beira da piscina, né, sentada, a MTV armando, né, o seu circo lá, com as luzes, as câmeras e tudo mais. Eu cheguei perto dela e conversei com ela em espanhol, né? Olá, olá, doña Célia, sou Franklin Valverde, periodista, papapá, papá. E ela, sim, aí eu gostaria de fazer uma entrevista com você e tal. Falou, sim, vamos fazer e tal. Nisso chega a moça da MTV, né, da produção, estamos prontos para gravar, mas falou em inglês com ela. Né? Ela olhou assim para ela séria e falou assim, bueno, primeiro eu vou falar com ele, primeiro eu vou falar com ele, depois com você, né, com vocês. A menina começou a olhar assim, né, meio feio para mim, né, e eu falei, vou rapidinho, eu estou entrevistando aqui, acabo logo, você já começa. E eu já fui ligando o gravador e fui conversar com ela, né, e eu consegui essa entrevista, né, na simpatia, né, da Célia Cruz e falando espanhol, porque eu sabia que, apesar dela viveu muito tempo em Miami, ela não gostava muito de falar em inglês. Falava tal, mas ela não curtia tanto falar inglês. Então, ao falar espanhol, eu acabei ganhando a simpatia da Célia Cruz e consegui fazer essa entrevista, né, que era só para a MTV, que seria naquele momento. Enfim, essa entrevista ela foi publicada depois numa revista que eu editava na época, que era Churrasco e Churrascarias, que era uma revista de gastronomia, mas também com espaço para cultura. Tá? E nessa revista nós publicamos essa entrevista, né, a rainha da salsa, a Célia Cruz, e ela me contou uma série de coisas da vida dela. Ela não gostava do regime cubano, né, tanto que ela tinha saído, ela saiu em 61, né, a Revolução em Cuba foi em 59, em 61 ela não concordou muito com os rumos que a Revolução estava seguindo e resolveu
sair e foi morar em Miami, né? Mas enfim, a Célia Cruz, nessa entrevista, que eu vou reproduzir para vocês, está lá reproduzida, vocês podem encontrar a reprodução dessa entrevista no site ondalatina.com.br, está lá, vocês buscam, vocês vão ler na íntegra, mas eu vou destacar alguns trechinhos. Por exemplo, eu perguntei para ela, né, você é considerada a rainha da salsa, mas o que é a salsa? Ela me disse assim, olha, salsa, na verdade, é um nome comercial da música cubana. O que eu faço é música cubana, que é o guaguancó, que é o mambo, que é uma série de outros ritmos, eles são o cha-cha-cha, a rumba, a guaracha, tudo isso é música cubana, né? E as pessoas chamam de salsa. Dava molho para a música, né? Uma música com muito mais molho do que as músicas, digamos, em inglês, e isso acabou sendo nomeado, somente em Nova York, como a salsa, que era a música cubana. Que ela diz que o que ela faz, na verdade, é música cubana, mas que as pessoas chamam de salsa, e o que ela procura é divulgar, procurava, né, porque ela já se foi, não está mais aqui, divulgava a música cubana. Então ela faz, conhecida como salsa. Eu perguntei sobre alguns músicos cubanos, o que ela achava do Paulo Milanês, do Silvio Rodrigues. Ela falou, olha, nenhum dos dois me interessam. Podem ser muito bons, mas não me interessam, né? Aí eu perguntei depois por outros cubanos, como por exemplo o Iraquere, o grupo Iraquere do Chucho Valdés. Esse ela falou que sim, que ela gostava muito do Iraquere e principalmente do pianista, que era o Chucho Valdés, que ela conhecia desde garoto em Cuba, porque o pai do Chucho Valdés, o Bebo Valdés, já era músico, excelente músico cubano. E ela era amiga do Bebo e ela conhecia ele quando pequenininho. Então ela disse que do Chucho ela gostava muito, gostava do Paquito Rivera, do Arturo Sandoval, curiosamente todos eles que saíram de Cuba, né? O pessoal que saía de Cuba tinha mais simpatia dela do que aqueles que ficavam na ilha. E uma coisa que é importante também colocar, a Célia Cruz, ela participou no cinema, né? Ela gravou, por exemplo, a música chamada Louco de Amor, que fez parte do filme, da trilha sonora do filme Totalmente Selvagem, né? Aquela música que está o David Byrne cantando, né, o Louco de Amor, é com a Célia Cruz, tá? Quem já assistiu, quem não assistiu, está aí uma bela dica de um filme para vocês assistirem. Essa música, Louco de Amor, tem a Célia Cruz e o David Byrne cantando. Além disso, falando em cinema, tem também uma outra indicação muito legal com relação a Célia Cruz, que é o filme Os Reis do Mambo. Os Reis do Mambo, a Célia Cruz participa cantando, né, fazendo o papel de uma cantora, tá? Cantando em inglês, algumas músicas em inglês, mas muito, muito legal, merece. É um filme que tem a participação do Antônio Bandeiras, e tem também um outro grande músico, que é o Tito Puente, né, ela gosta do Tito Puente, que era um porto-riquenho estabelecido lá, família porto-riquenha estabelecida em Nova York, também já não está mais por aqui, mas enfim, são partes da história da música latino-americana importantes de serem registradas e que estão aí, né? Eu acho que quem tiver a possibilidade de assistir Os Reis do Mambo, né, que conta a história de alguns músicos que tocavam mambo, enfim, e como é que deu origem, na verdade, ao que hoje as pessoas chamam de salsa, né, como a própria Célia Cruz diz, claro, com algumas variações, algumas modernizações, enfim. Alguns outros artistas de outros países do Caribe e da América Central, né, que fazem o que hoje é chamado salsa com outro molho, com outra pegada, né? Mas no fundo a origem é essa música caribenha, essencialmente cubana, mas também não só, né? Como por exemplo o Rubem Blades, né? O Rubem Blades panamenho, que é também hoje a gente pode chamar que é o rei da salsa, né? Esse é um outro nome que nós vamos abordar qualquer hora nos nossos vídeos aqui no canal Onda Latina. Enfim, ela fala do Tito Puente na entrevista, fala do Bola de Neve, fala da Gloria Estefan, né, que ela gosta da Gloria Estefan, e tem uma curiosidade, acho que é importante. Uma das músicas que a Gloria Estefan gravou e que fez bastante sucesso chama-se Usted Abusó. O que significa isso? Você abusou. Que é a música que fez muito sucesso no Brasil nos anos 70, que é uma música brasileira, do Antônio Carlos e Jocafe, dupla baiana, né? É uma das músicas brasileiras mais gravadas lá fora, né?
você abusou, tirou partido de mim, abusou. Essa música foi gravada em espanhol, Usted abusou, e a Gloria Estefan gravou também essa música. Nessa entrevista, a Célia conta o seguinte, que ela estava no México, né, aliás, na Costa Rica, estava na Costa Rica, não no México. No México é um outro episódio que vocês vão ver na entrevista, que é com Bola de Neve, que é um outro artista cubano. Mas esse do Você Abusou, ela estava na Costa Rica, num hotel, fazendo shows, e aí ela assiste pela televisão a Gloria Estefan cantando Você Abusou, né? O Usted Abusou. E ao terminar a música, ela falou assim, esta versão em espanhol não é minha. Quem fez a principal versão em espanhol, que a gente reproduziu aqui, foi Célia Cruz. E a Célia Cruz ficou assim, caiu das nuvens, né? Falou, pô, olha só, o pessoal da nova geração reconhecendo o meu valor. E ela registrou isso nessa entrevista, dizendo que foi uma surpresa, um grande presente que ela recebeu da Célia Cruz, aliás, que a Célia Cruz recebeu da Gloria Estefan, a gravação dessa música, e dá os créditos que a primeira que gravou, né, essa música em espanhol, né, foi a Célia Cruz. Célia Cruz é uma figura, assim, foi uma figura fantástica, né? Olha só, aqui vocês conseguem ver a reprodução de algumas dos penteados da Célia Cruz. É uma pessoa extremamente vaidosa, simpática, e das entrevistas que eu fiz na minha vida de jornalista, essa é uma das que eu guardo com grande carinho, porque eu não tinha possibilidade nenhuma de fazer a entrevista, cheguei até lá, até a beira da piscina, conversando com ela, ela foi de uma simpatia imensa e me deu uma entrevista que vocês podem conferir no site ondalatina.com.br. Tem mais alguns dados aqui interessantes para apresentar da Célia Cruz. Tá? Por exemplo, ela ganhou o Grammy Latino. Ela ganhou o Grammy Latino em 2003, como reconhecimento da sua contribuição para a música latina. Ela recebeu esse disco, teve 23 discos de ouro, ou seja, a pessoa extremamente respeitada, viajou o mundo inteiro levando a música cubana. Ao final da entrevista, eu perguntei para ela se ela não pretendia voltar para Cuba, né? Que ela tinha nascido em Cuba, ela tinha um grande amor pelo país dela, que ela estava lá. E eu falei, quando é que você não vai voltar para Cuba? Você não quer voltar? Tem muita gente que vai, volta, sai, entra e tal. Ela falou assim, não, o dia que eu quis entrar em Cuba, há uns anos atrás, para enterrar a minha mãe, não me deixaram. Então essa é uma mágoa que eu tenho que eu vou levar para sempre. E lá, enquanto estiver aquele pessoal governando, eu não vou voltar. E não voltou, não voltou. É uma pena, porque ela podia ter voltado mesmo com o governo cubano, que para o povo cubano, digamos, eles aceitam o governo lá, é um governo representativo, mas ela realmente estava rompida com o governo e não aceitava de forma alguma. Independentemente das questões políticas, na arte, Célia Cruz é um nome que tem que ser registrado, que tem que ser respeitado e venerado. Foi uma das maiores cantoras que a América Latina já teve. Gostou do nosso vídeo? Curta! Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no canal. É importantíssimo você seguir o canal Onda Latina para nós continuarmos levando a informação e a cultura da nossa América Latina. E siga a festa!